Programa de Parentalidade Positiva é um sistema único de apoio familiar. A ideia foi desenvolvida na Universidade de Queensland, na Austrália. No Brasil, uma egressa do curso de Psicologia da Univale é a responsável pelos trabalhos de um grupo piloto do programa. O programa ajuda a entender a forma como as famílias funcionam e os motivos relacionados ao mau comportamento infantil, além de oferecer ideias e sugestões práticas para melhorar a qualidade de vida da família. Esta é a pauta do Viva Voz de hoje, que está no ar pela rádio e também pela TV Univale. Hoje quem está comigo é a acadêmica de jornalismo, Luana Amorim. Oi, Luana. Boa tarde, Liz, e boa tarde para você que está acompanhando mais um Viva Voz pela rádio e também pela TV Univale. Lembrando que você pode participar do programa através do Instagram e do Twitter, @VivaVozUnivale, e na nossa página no Facebook, facebook.com/VivaVozUnivale. Hoje nós estamos recebendo a psicóloga Maria José Caro. Obrigada pela presença, Maria José. Obrigada pelo convite, um prazer. Bom, você coordena aqui no Brasil esse grupo piloto do chamado Triple P, né? Programa de Parentalidade Positiva. Esse programa é desenvolvido, então, na Universidade de Queensland, na Austrália. E, pelo que a gente pesquisou, é um programa com base em mais de 30 anos de pesquisas, Sim. não é? Bom, mas explica pra gente, afinal, então, o que é esse programa Parentalidade Positiva? Claro. Primeiramente, né, somos 3 P's. É um programa, é com pais e é positivo. O que seria esse foco no positivo? Na verdade, porque a gente percebe que, às vezes, a psicologia meio que tem um foco nos problemas, no negativo. A gente, às vezes, né, quer tentar mudar o que está errado. Mas, assim, esse programa, na verdade, a gente tenta focar em tudo que há de melhor naquela família. Então, a gente tenta explorar as habilidades dos pais e a gente trabalha muito com o elogio. É algo impressionante como a gente tem o costume, pela nossa cultura, da gente criticar. A gente sempre está apontando, né, o dedo nas pessoas, né, para a gente querer ver, assim, quais são os problemas. Então, o foco desse programa é exatamente no contrário. A gente quer reforçar tudo aquilo, né, que está acontecendo, né, e as coisas boas que as crianças fazem também. Né? Legal. Certo, Maria. E o que é o Triple P, então? Seriam essas 3 palavras, né, que são 3 P's, né? Programa de Parentalidade Positiva. E por isso, até na tradução que ficou português de Portugal, chama Triplo P, que é triplo, né? Que seria, possivelmente, quando a gente conseguir trazer para o Brasil, a gente também vai adotar algum nome parecido. Certo, e esse é um dos programas parentais com mais evidências científicas do mundo. Mas qual que seria, então, o principal objetivo desse estudo, desse projeto? Aqui, isso, porque, assim, esse programa, ele tem mostrado, como você falou, evidências científicas em vários países. Mas aqui no Brasil, a gente ainda não tem nenhuma pesquisa feita. E eu fui lá, né, há 2 anos que eu cheguei na Austrália, eu fui lá aprender esse programa e eu queria ver como é que a gente conseguia trazer ele para cá. Então, uma das maneiras que a gente achou melhor foi criar um projeto, uma pesquisa. Então, o que a gente faz? A gente vai avaliar por alguns questionários antes da intervenção, depois e 6 meses depois, que assim a gente pode ver se houve mudanças, né, entre o começo e o final, e também se aquelas mudanças se mantiveram ao longo do tempo, né? Por isso que é uma pesquisa longitudinal, a longo prazo. Então, é isso que a gente quer fazer. E eu sei que algumas pessoas falam que é um piloto, mas na verdade não é um piloto. Um piloto eu já fiz lá na Austrália, na minha cidade onde eu morava, em Brisbane. Eu fiz um piloto com uma família brasileira, com várias famílias brasileiras que moravam na Austrália. Esse aqui é o estudo mesmo, certo, com 100 famílias, o que a gente chama Randomized Control Trial, que é, na verdade, um estudo randomizado controlado. Então, na verdade, a gente já está colocando a mão na massa, né? O piloto já foi feito, agora a gente vai fazer o estudo mesmo. Certo. Então, como é que vai se desenvolver esse estudo aqui no Brasil? Claro. Então, esses primeiros meses, eu vou ficar 5 em total no Brasil. Os primeiros meses foram de recrutamento. A gente precisava, né, recrutar as famílias, a gente ainda continua o recrutamento até o final. E a gente seleciona essas famílias porque tem alguns critérios de inclusão, como todo estudo, né? E as famílias, então, a gente acaba separando elas para ter um grupo controle. E por que a gente utiliza um grupo controle? Porque assim a gente pode comparar se o grupo que recebeu a intervenção, ele teve mudanças e outro grupo provavelmente vai se manter nas mesmas condições. Mas isso não quer dizer que a gente não vai oferecer intervenção, até por uma questão ética. A gente vai oferecer, mas só no final. E aí todo mundo vai receber e vai ter o benefício da intervenção. Desculpa. Só para eu entender melhor de onde
vêm essas famílias que estão sendo selecionadas, Sim, então? Da cidade de Balneário Camboriú e Itajaí. A forma que a gente tem recrutado tem sido das mais diversas maneiras, através de escolas, ONGs, hospitais, um monte de lugar. Então, estão vindo de tudo, qualquer parte. E quais são os critérios para que a família possa participar do estudo? Olha, na verdade são tão poucos que vocês nem imaginam. A principal coisa é que eles têm que ter um interesse em participar. Porque, por exemplo, se a família falar, não, aqui tá tudo bem, então às vezes fica meio difícil, né? Mas a gente até inclui, porque a gente fala, olha, você pode aprender mais e sempre tem coisas, né, novas que você pode estar melhorando como pais. E a faixa etária, eu acho que é o que mais, às vezes, eu tenho recebido muitas famílias gestantes, mas a gente somente pode incluir famílias com crianças de 2 a 12 anos. Então, acho que o critério da idade é um dos... E fora alguns outros critérios bem, assim, determinados, assim, bem específicos, mas... basicamente seria isso. Princípio isso. Legal. Maria José, esse programa, ele pretende ajudar e ajudar a entender, né, de que forma as famílias funcionam. Eu achei essa chamada muito bacana. E os motivos que levam as crianças a terem um mau comportamento, né? Quais são os principais fatores que levam uma criança a ter esse legal. Tô até com a minha colinha aqui do lado. O livro, por exemplo, que a gente trabalha, entre parênteses, os pais ganham esse livro, é totalmente gratuito. Certo. E aqui, por exemplo, eu já vou, porque essa parte é uma das que eu mais gosto. Por exemplo, algo bem típico. Não sei se vocês já foram no mercado e já perceberam aquelas birras no mercado. Eu quero. Aí a mãe começa a ficar vermelha, né? Meu Deus, que sair correndo, né? Então, isso a gente chama, eu vou tentar me lembrar em português, mas são armadilhas de intensificação. O que seria isso? A criança aprende que quando ela quer alguma coisa, ela tem que intensificar. Ela tem que chorar até ficar insuportável, porque eles aprendem que dessa forma eles vão conseguir o que eles querem. Então, a gente vai mostrando esse, por exemplo, um exemplo. Então, a gente fala para as mães, mãe, você não tem se dado conta, mas talvez tem coisas que você faz que estão mantendo com que a criança se comporte desse jeito. A gente também explica, por exemplo, que no comportamento, né, existem as causas genéticas, existem várias coisas que interferem, até a própria saúde da criança. Se a criança estiver muito doente, se ela estiver com fome, tudo isso vai alterar, né, o comportamento dela. Mas a gente sabe que o fator ambiental, né, aquilo que eles aprendem em casa, é um dos mais importantes. Então, assim, por exemplo, como uma dessas causas que são as armadilhas de intensificação, que as crianças acabam se acostumando a esse tipo de padrão e aí eles repetem e fica aquela coisa, né? Então, a mãe sempre sabe que a única forma dela parar é dando aquilo que a criança quer, seja uma bala, um brinquedo, um chocolate, né? Para a criança funciona, que é uma maravilha. Funciona muito bem, com certeza. Isso. Então, tem várias outras causas. Eu posso, por exemplo, falar alguma delas. Outra coisa, por exemplo, é também a maneira como os pais dão as instruções. Não sei se as famílias às vezes se dão conta, mas a forma como os pais dão as instruções para as crianças fazem com que as crianças não obedeçam. Por exemplo, fazer pedir alguma coisa em forma de pergunta. Por exemplo, você quer ir dormir? É claro que a criança vai falar, não quero dormir, não é? É sempre assim. Também, por exemplo, as mães às vezes dão instrução do outro lado, tá na cozinha, vai tomar banho! E espera que a criança, né, obedeça. Então, tem várias coisinhas, assim, bem pequenas que a gente vai ajudando os pais a se darem conta. E, olha, é incrível, assim, de uma sessão para outra, a mãe já fala, olha, já tô parando de gritar, olha, as crianças já estão fazendo a cama. Então, é algo assim que é bem gratificante, sabe, trabalhar com famílias. E agora vocês estão trabalhando com praticamente crianças, né? Pela faixa etária, 2 a 12 anos, né? O estudo, depois de um tempo, pretende alargar essa faixa para adolescentes? Porque a gente tem muitos casos de adolescentes adultos, adolescentes, né? Com certeza. Boa pergunta, na verdade. Até já aproveito de fazer propaganda do Triple P. Porque, como está tanto tempo na Austrália, né, gente? Eles estão há anos pesquisando isso. Então, lá eles têm 1000 variantes de Triple P. Essa aqui que a gente está trazendo é a mais intensiva, assim, que a gente vê que ela realmente funciona em todos os países. Mas a gente tem Triple P Teens, a gente tem Stepping Stones, que é, por exemplo, Stepping Stones é com crianças que têm algum tipo de déficit intelectual. Então, específico para pais que têm criança com síndrome de Down, autismo. A gente tem Baby Triple P, que é para gestantes. Então, assim, agora
gente tem uma colega de doutorado, ela está querendo implantar nas escolas. Olha que legal a gente poder ensinar esses professores, né, que lidam diretamente com as crianças. Claro. Então, assim, a gente quer muito no futuro, né, se a gente conseguir trazer essa versão por enquanto, né, no futuro a gente poder trazer as outras, né, com certeza. Maria José, o que te atraiu para esse estudo? Essa é uma pergunta boa. Assim, eu acho que desde a época da faculdade, que eu estava fazendo estágio com crianças, a gente via que a gente trabalhava o ano inteiro com as crianças, até mesmo na clínica, e a gente fazia todo o empenho, o esforço, mas as crianças às vezes iam para casa e voltavam. Ou eu me lembro até falar isso, que uma mãe veio e falou assim... eu falei, olha, criança, né? E ela falou, mas meu marido ontem me tacou uma latinha de cerveja, enfim. Então, o ambiente, às vezes, são ambientes muito agressivos. Então, eu falei, gente, eu amo trabalhar com essa área de família, mas às vezes a gente focar muito na criança, ou se não tiver nessa parceria com os pais e as crianças. Então, hoje em dia eu percebo, até o próprio curso de psicologia da Univale está fazendo uns trabalhos maravilhosos, assim, com famílias. Mas, assim, digamos assim, na psicologia, a nível Brasil, assim, ainda existe muito esse foco clínico. Então, eu queria muito poder trabalhar com pais. E depois disso, eu fui fazer meu mestrado na UFSC, no NEPED. Então, eles lá, é um núcleo de pesquisas em estudos em família e parentalidade. Então, lá eu acabei me aprofundando mais, indo mais a fundo no que seria, né, trabalhos com pais. E daí que fui fazendo revisões de literatura e achei o Tripopia. Eu vi, gente, como é que tem tanta coisa publicada, esses artigos todos, e eu não conhecia. E olha, a história é muito longa, mas resumindo, eu acabei encontrando que eles tinham treinamento em alguns países. Aqui na América Latina tinha no Chile. Eu sou chilena, já devem ter percebido meu sotaque. Sutil. Então, eu tive a sorte, né, de poder ir num país que eu podia falar o mesmo idioma. Fiz o meu treinamento e por contato, assim, de eu pedir para eles, eu falei, gente, por favor, tragam Tripopia para o Brasil, a gente precisa. Aí foi contato, ela, não, Maria, vai fazer um doutorado na Austrália. E foi muito assim, coisa de Deus mesmo, assim, sabe, das coisas darem certo, que eles me colocaram em contato, depois bolsa, né, porque doutorado no exterior não tem... para pagar, não tem condições. Aí eu fui fazendo, né? Foi tudo abrindo. Tentando, bolsa, disso, daquilo, outro, até que consegui, né? Muito legal. A história é bem longa, mas é mais ou menos isso. Muito bom. Gente, depois do intervalo a gente volta a conversar, então, com a psicóloga Maria José Caro. O tema aqui é o Programa de Parentalidade Positiva. Já estamos de volta com o Viva a Voz de hoje, que está falando sobre o Programa de Parentalidade Positiva. A nossa convidada é a psicóloga Maria José Caro, que é uma das coordenadoras do projeto aqui no Brasil. Bom, Maria, o programa ele trabalha com diversas estratégias para garantir o bem-estar tanto dos pais quanto das crianças, né? Que estratégias são essas? Você poderia dar alguns exemplos para a gente? Claro, sim. Até, por exemplo, o programa são 4 sessões presenciais e 3 sessões por telefone. Então, na primeira sessão, a gente trabalha descobrindo as causas, né, dos problemas de comportamentos, mas já a segunda sessão a gente trabalha com estratégias positivas. Como é que a gente faz para incentivar, né, o bom comportamento? E daí, a terceira sessão é para a gente ensinar os pais estratégias para como lidarem com os problemas de comportamento. Então, por exemplo, as estratégias que mais dão certo, gente, para incentivar as crianças a fazerem coisas boas, pedirem para eles. A primeira coisa, por exemplo, a gente trabalha tempo de qualidade. A gente escuta muito falar, tem que passar tempo com o seu filho, porque ou os pais, todo dia que eu tô com os pais, eles falam, mas como é que eu vou educar meu filho, não tem tempo, porque eu chego tarde do trabalho. E, gente, é verdade, as famílias chegam tardíssimo, tem que janta, é novela, é o marido, é tanta coisa, né? Mas o tempo de qualidade é algo que, assim, é mágico, é impressionante. O que a gente ensina para os pais é que eles não precisam ter 2, 3 horas para estar com os pais, com as crianças todos os dias. É naqueles momentos bem pequenos, pode ser 5 minutos, pode ser 30 minutos, mas que a criança sinta que a mãe é somente dela, o pai. Porque o que acontece? Acaba que os pais realmente, durante a semana, uma correria, final de semana, um monte de outros compromissos, mas a criança não sente, assim, que tem aquele afeto dos pais. Então, o que a gente recomenda sempre, por exemplo, é para os pais, eles desligarem o telefone, desligar a TV, e aqueles pequenos momentos que eles tiverem, eles serem totalmente, né, o centro de atenção da criança. Porque algo muito interessante, né, que os pais, quando a gente conversa, eles se dão conta na hora. Que criança, o único que a criança quer, ela é muito atenção de amor dos pais. E criança é muito esperta,
eles vão conseguir atenção de qualquer jeito, seja atenção positiva ou negativa. Então, tem muita criança que acaba se dando conta que a única forma de ter algum tipo de atenção, tipo assim, me vê, me escuta, é através de birra, de não se comportar bem. Então, eles acabam meio que fazendo isso para ter um pouco de afeto de volta. Então, a gente muda isso e ensina, pai, então, vamos dar atenção positiva. E quando os pais começam a dar esse tipo de atenção, gente, as crianças começam a fazer tudo que os pais querem. Por exemplo, assim, a criança fez a cama. Aí tem aquelas mães que ficam assim, né? Ai, não fez a cama direito, porque olha aqui, tá aqui, que faz exatamente igual. Aí a criança fez algo bom, pronto, comportamento bom que é ignorado, a criança não vai fazer de novo. Então, a gente tenta ensinar para os pais e mostrar que eles têm que reforçar tudo, até o mais simples, até aquilo que eles não fizeram 100%, que assim as crianças vão fazer todo, o tempo todo, vão aumentar, né, a chance da criança repetir aquilo. Então, são estratégias como esse tipo de coisas que os pais mudam muito. Esse é um dos 5 passos iniciais que vocês apresentam para os pais? Seria assim, essas são parte das estratégias para a gente incentivar o bom comportamento. Bom, Maria José, o projeto, o Programa Parentalidade Positiva, ele já está sendo implantado em mais de 25 países, né? Isso. E quais são os principais resultados que o projeto oferece? Sim. Teve um estudo que foi feito em grande escala nos Estados Unidos, em Norte Carolina. Então, o que eles fizeram? Lá eles têm condados. Então, eles dividiram praticamente os municípios pela metade. E eles aplicaram Triple P num lado e no outro lado eles não aplicaram Triple P. E eles foram acompanhando essas crianças ao longo da vida. Foi um estudo muito longo, bem longitudinal mesmo. E daí eles foram percebendo que as crianças que participaram, os pais que participaram de Triple P, a longo prazo tinham menos sintomas de depressão, tinham menos índices de suicídio, até de questão de saúde. As pessoas que estavam, né, sem receber Triple P, tinham mais, sei lá, asma, qualquer tipo assim de questão de saúde, porque é uma questão assim que quando a família, né, a gente sabe as vantagens e os benefícios de ter uma família unida, coesa, com bastante amor. Então, tudo isso, e sem falar das questões de abuso de álcool, de drogas, de violência, de se envolver em atos criminais. Então, assim, a gente vê até o Triple P, como é que ele tem resultados, né, longitudinais. Sem falar, né, que o principal que a gente quer, né, que os pais primeiro, que eles possam ter um melhor relacionamento com os filhos, que as crianças se comportem bem, que os pais se sintam melhores na sua função parental, e até a questão, né, de diminuir a violência com as crianças. Então, isso seria, assim, a curto prazo, mas, assim, a longo prazo já tem sido demonstrado estudos desse tipo de magnitude. Bom, essa iniciativa, então, ela vai ser ofertada de forma gratuita nos fins de semana para os moradores que vivem tanto em Itajaí quanto em Balneário Camboriú, né? Então, como funciona esses encontros? Como que faz para participar? Isso. E até a gente tinha no começo previsto, né, que os pais estariam mais livres nos finais de semana, mas a gente também abriu a opção de fazer à noite, porque a gente sabe, né, que as famílias trabalham muito durante o dia, então a gente está fazendo vários grupinhos à noite. Então, os grupos vão começar no dia 7 de maio, a gente já tem 2 turmas fechadas, então fica durante 5 semanas a gente acompanha esses grupos. E depois, no dia 28 de maio, a gente vai ter outra leva de pais. Então, é esse que é o momento, pessoal. Se tiver interesse para se inscrever, vão começar no dia 28 de maio. Então, a primeira você já fechou, mas já temos uma outra data para quem quiser participar. Isso, exatamente. Então, a gente tem essa data, a gente ainda tem algumas vagas. Então, quem tiver interesse para se inscrever... E como é que faz? Então, entrar em contato comigo através do meu telefone, que a gente já vai dar daqui a pouquinho. São, então, como eu comentei, são 4 sessões presenciais. Então, a gente faz isso ao longo de 2 semanas. São apenas 4 encontros, gente, assim, ó. Certo. É bem pouquinho se a gente for pensar em termos de investimento, né? Então, durante 2 semanas, tem 2 noites. Então, por exemplo, o grupinho da segunda e da quarta, numa semana, e na semana seguinte, os mesmos dias. Segunda de quarta, das 7 da noite às 21 horas. Então, esses seriam os horários. Depois disso, a gente tem o que a gente chama são os encontros por telefone. Porque o Triple P, né, eles perceberam que quando tem o grupo, né, a gente acaba trabalhando muitas habilidades. Às vezes a gente aprende muito com outro pai que está passando algo diferente, que já melhorou na família. Mas daí, então, a gente
trabalha muitas questões grupais. Quando eu ligo para eles, a gente trabalha questões individuais de cada família. E até bem assim, sabe? A gente fica meia hora falando com a família, parece praticamente um atendimento clínico. E a gente faz isso durante 3 vezes. Então, a cada 5 dias eu ligo para as famílias para ver como é que eles estão indo, se estão conseguindo colocar em prática tudo. E depois disso, a gente só tem um 8º encontro para que a gente possa fechar tudo, avaliar o processo, né? E ver como é que eles estão indo. E as crianças, elas entram de alguma forma nesse processo? Elas entram, mas assim como participantes, digamos assim, acompanhantes. Elas vão também? A gente oferece, porque a gente sabe que os pais às vezes não têm com quem deixar as crianças. Então a gente está exatamente oferecendo, né, meio que uma creche pelo tempo que elas estão. Sem falar que a gente tem cafezinho, bolo, tudo. Olha, tudo pra gente, né, deixar mais à vontade as famílias. Legal. Isso. Bacana. E bom, Maria José, como que tu vê então a importância de trazer esse programa aqui pro Brasil, aqui pra região? Como que tu vê isso? Em termos de possibilidades? Isso, Eu acredito que seja algo viável. Eu tenho um pouquinho do conhecimento de como funciona no Chile, por exemplo. Então, no Chile também se tinha demanda, necessidade de ter um programa desse tipo, e foi aos pouquinhos. Então, geralmente esse programa, ele é abraçado pelos governos. Porque, diferente de outros programas que existem coisas de royalties e copyrights, isso não existe no nosso programa. Então, na verdade, o Tripopim não vai vender os royalties para o Brasil, nada disso. Na verdade, a gente só quer treinar profissionais no futuro, né? E ver que todo mundo que tiver interesse, né, poder ter acesso ao Tripopim. Mas então, por exemplo, como eu estava falando no Chile, então o governo abraçou essa iniciativa e aí, então, eles acabam treinando pessoas e espalhando, né? Então, vai se espalhando. E hoje em dia, por exemplo, no Chile é tão interessante que eles oferecem praticamente para todos os assistentes sociais gratuito. Quem quiser se tornar um facilitador de Tripopim, eles treinam. E, além disso, por exemplo, as famílias que às vezes tiram a guarda das crianças, eles têm que passar por Tripopim, passar por todo o processo, ser avaliado e depois só pode ter a chance de ter a criança de volta. Então, já é assim uma questão governamental, de estar nas políticas públicas, na saúde, sabe? No SUS, então, no SUS do Chile não se chama SUS, mas é um sonho, talvez, para algum dia a gente poder estar fazendo algo assim aqui. Legal. José, e a Univale também está apoiando esse programa. Sim. Como é que vai ser a participação da Univale? Sim, a Univale sempre tem sido uma ótima amiga. Sim, eu tenho muito contato com a coordenadora do curso, a Josi, e os professores também, eles têm sido têm me recebido muito bem. Então, por exemplo, eles têm me ajudado muito na divulgação. E até uma questão assim, por exemplo, porque as crianças, né, que a gente comentou que a gente quer fazer uma creche para as crianças. Então, a gente está até recrutando voluntários, alunos do curso de psicologia, que eles vão estar nos ajudando, dando toda uma força, assim, né? Tem estagiários do curso de psicologia também, que eles estão me acompanhando nas sessões, e eles vão estar... Para eles já aprenderem também? O Tripopim é bem rigoroso quanto a forma como se dá o programa. Então, a pessoa só pode ser, né, depois que tiver credenciada no programa e com treinamento. Mas eles sim estão me acompanhando, estão sendo, assim, meio que meus assessores, né, nas intervenções. Então, é uma parceria bem legal. E sem falar também, aproveito, porque a Secretaria de Educação tem me dado um apoio gigantesco, a Secretaria de Desenvolvimento Social. Então, tem sido, assim, instituições que têm ajudado bastante para que isso aconteça. Bacana. Bom, Maria, já está indo para o finalzinho do programa. Deixa então o teu contato para quem quer participar do programa, quem pode participar, enfim. Ótimo. Isso, pessoal. Então, se inscrevam. Meu telefone é 9999-04123. Vou repetir, pessoal. Anota aí. 9999-04123. E o meu e-mail é mariajosé.psicóloga@hotmail.com. E aberta, então, a participação para famílias com crianças... De 2 a 12 anos. De 2 a 12. Isso, só isso. Só querer aprender um pouquinho mais que tá dentro. Tá ótimo. Então, muito obrigada pela participação aqui no programa. Muito interessante esse programa, né? E nós, então, conversamos com a psicóloga Maria José Caro. Obrigada, Maria José. Muito obrigada. Foi um prazer. E obrigada também a você que esteve conosco em mais um Viva Voz. E a gente se vê no próximo programa. Até lá!